Olá, queridos e queridas ambienters. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, porque nós não estamos mais ao vivo. Isso é uma das modificações que eu estou fazendo, para que a gente tenha continuidade. E lembrando que as gravações serão colocadas todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Então, a gente vai ter aí um prazo para colocar. Então, estamos retomando neste mês de abril, né? Mês de Páscoa, mês de várias coisas, é uma coisa maravilhosa esse mês de abril. E você está pronto? Você está pronta? Você está disposto? Está disposta hoje? Pois põe-se, meu bem, que está começando mais um Ambiente, a sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Bora juntos? Juntas? Juntos? Né? Então, bora. Hoje a gente vai falar sobre cerrado. Tá? Cerrado é apenas o segundo maior bioma do nosso Brasil, né? Além disso, ele é o mais diverso, o segundo mais diverso, né? Se não o primeiro mais diverso, mas o segundo mais diverso do país. E o nosso grande coração, ou o berço das águas, que eu não sei se você sabia, mas vários grandes rios, das grandes bacias hidrográficas brasileiras nascem no Cerrado. Tá? Além disso, o Cerrado contribui para o abastecimento do maior aquífero que a gente tem no mundo, que é a maior reserva de água doce mundial, que é o aquífero Guarani. Também o Cerrado contribui para isso. Tá? Para que a gente conheça esse fantástico bioma, eu trouxe mais um, obviamente, amigo meu, né, gente? Porque é isso, né? Que a gente está cheio de amigos aqui, justamente para passar vergonha junto com a gente e trazer informação para vocês. Hoje eu trouxe meu amigo pessoal, doutor em ecologia, professor e DJ Stefano Aires. O Stefano é biólogo, mestre em botânica, doutor em ecologia pela Universidade de Brasília, professor universitário há 12 anos, bastante tempo aí aturando aluno, por isso que ele está careca, vocês vão ver. A área de atuação deles é germinação de sementes e ecologia e manejo de espécies exóticas e invasoras. Ele também é DJ, como eu já disse, ninja e pai de gatos nas horas vagas. Seja muito bem-vindo ao Ambiente, Stefano. Como você está hoje? Eu queria dizer que eu já comecei sofrendo bullying, cara. Porra, cara, eu tomei careca de graça, foi gratuito. Que nada. Queria dizer que isso não estava nem no roteiro, tá? Porque me pegou de surpresa, que eu não sabia também. Eu faço isso, gente. Eu estou aqui para isso. Entendeu? E aí, Carol, tudo aqui bem? para isso. Tudo bem. E você, como está? Estamos bem. Maravilha. Então, vamos lá. Antes da gente começar, porque eu tenho certeza que a galera está se perguntando, seus alunos, não sei, a galera que não te conhece, está perguntando como você saiu de biólogo, bacharel, licenciado, para fazer mestrado, doutorado em ecologia, professor e mais ainda ser DJ ninja. Como, Stefano? Diga pra gente essa fofoca nesse abril. Vamos lá. Abril, já é abril, né? Março se estendeu bastante, né? Março foi pior que janeiro, porque janeiro meteu uns 90 dias. Meteu. Então, cara, é o que eu falo pra galera, né? Você não faz contato só na sala de aula, né? Você faz contato fora, né? Então, a gente na faculdade, a gente era muito ativo em eventos, organização de eventos, DCE, centro acadêmico, e aí a gente tinha várias confraternizações, happy hours, etc. Então, a gente acabava tocando, eu, o Érico, algumas outras pessoas, né? A gente acabava tocando nessas festas, e aí eu fui aprendendo, e aí acabou depois virando um negócio profissional. Eu comecei a tocar em pubs à noite, e eu toco até hoje, né? Então, começou com uma brincadeira de tocar em festa de amigo e aí virou uma segunda profissão, na verdade. Então, mas atualmente eu toco bem menos, né? Porque eu tô dando tanta aula que eu toco menos. Ninja, a gente não pode revelar os segredos, porque senão estraga, né? Senão todo mundo vai querer ser, né? Não, ninjas não existem, é calúnia. Fictício. Em relação à minha carreira acadêmica, eu entrei na UNB, eu não tinha nem ideia de que eu gostava de botânica, né? Eu queria mais genética, e aí eu fiz genética, eu não gostei de
de nada da genética, assim, foi uma coisa que me cativou muito. E eu consegui um estágio no laboratório de termobiologia, comecei a trabalhar com sementes. Mas aí eu comecei a perceber que a minha pegada era mais ecologia do que a botânica em si, né? Eu fiz o mestrado em botânica, mas eu queria um negócio mais aplicado e um negócio que fosse mais amplo, sabe? Um negócio que eu conseguisse aplicar em mais coisas. E no mestrado eu já trabalhava com espécies exóticas, né? Então, meu mestrado era controle de espécies exóticas usando extratos de plantas nativas. Então, quando surgiu uma oportunidade de doutorado na ecologia lá na UNB, foi exatamente com os meus focos de estudo, que é a germinação e espécies exóticas. Então, a gente passou por um manejo mais ecológico, utilizando semeadura de sementes nativas para controlar umas espécies exóticas, né? E o meu foco é planta, né? Então, é basicamente ecologia vegetal e botânica. A gente é ecólogo, a gente trabalha com o modelo que der, mas basicamente eu prefiro trabalhar com plantas. Não, com certeza, sim, até porque tem mais abundante. Elas ficam paradas, é Não mais fácil de atacam. você, não atacam, mais fácil de você fazer manipulações, se você quiser fazer experimentos. Você conhece algum animal que produz bebida alcoólica? Não tem. Isso, né, gente? Tem, exatamente. Tem as suas vantagens de trabalhar com planta. Eu mesmo nunca trabalhei com planta, mas planta, se você precisar contar biodiversidade, você pode fazer esse parcelado. Você vai num dia, depois você vai no outro. Animal não, você tem que coletar tudo ao mesmo tempo. O bicho foge, mexe, muda de lugar, entendeu? Exatamente. Chove, aí, por exemplo, eu trabalhei com libelos. Chovia, o que acontecia? Tinha libelo para a gente observar. Né? Elas voavam, né, gente, afinal de contas. A planta continua lá, uma das grandes vantagens. A planta continua lá, exatamente. Então aí, gente, aí já a hashtag fica a dica, ame uma planta hoje, entendeu? Trabalhe com plantas. Mas bora lá. Vamos lá. Bora falar de cerrado, porque o nosso tema precisa? é cerrado. Eu sei que você trabalhou com cerrado, trabalhou com fogo, trabalhou com espécies, né, cerrado e espécies invasoras, que a gente também já vai falar. Certo. Mas antes da gente falar das espécies invasoras, que eu já sei, e já dando spoiler, que é uma das grandes ameaças que a gente tem para a biodiversidade de uma maneira geral, como é que tem um amigo nosso, que eu tenho certeza que você conhece, que no primeiro, acho que você não fez ecologia com a gente, mas no primeiro dia de ecologia geral de campo, né, esse primeiro dia de campo, da disciplina de ecologia geral, no nosso primeiro semestre, ele chega e fala para as duas nossas grandes professoras, professora Mercedes, professora Helena. Na verdade, ele jogou isso no ar e não sabia que estava sendo ouvido. Ele falou assim... Logo para quem? Exatamente. Logo para quem? Ele falou assim, isso aqui tudo é a mesma merda. Então, eu queria saber se cerrado é realmente tudo a mesma merda ou não. Então, vamos lá. Como que funciona as divisões vegetativas do cerrado? O cerrado é um grande mosaico vegetacional, né? Isso acontece muito porque a gente tem algumas particularidades no solo e no relevo, né? Também a gente tem um mosaico de hidrografia. Então, nas regiões onde a gente tem mais água, né, a gente acaba tendo uma mudança no tipo de solo. Nas regiões que a gente tem menos água, o solo vai ser diferente. Isso também vai variar com a altitude. Então, por exemplo, dentro de uma vegetação de cerrado, a gente pode ter matas, né? A gente pode ter as famosas matas ciliares, né? Que são, em partes, espécies do cerrado, tá? Mas a gente tem espécies de ocorrência tanto no cerrado quanto na Amazônia, e em alguns casos nos ecótonos de Mata Atlântica, né? Então, agora eu não tenho certeza absoluta da Mata Atlântica, mas eu tenho certeza que a gente tem espécies que vão ocorrer tanto cerrado quanto Amazônia. Então, a gente tem cerca de 12 mil espécies de planta, né, no cerrado. Então, mostradas até hoje, né? Até hoje. Isso sim. No último livro que eu tinha visto da Embrapa, que tinha feito esse levantamento florístico, a lista estava em 2000 e alguma coisa. Mas isso é sempre variado, né? Isso pode sempre aumentar, na verdade. Então,
esses microclimas, essas diferentes características do solo. Então, por exemplo, se você for numa mata ciliar, você vai ter mais água, né? Você tem um afloramento do lençol freático, então isso possibilita uma vegetação mais exuberante. Então, o professor Jorge Aiten, antigamente, ele classificava o cerrado em 82 fitofisionomias, né? Então, os diferentes autores divergem em relação aos tipos de fisionomia, mas a gente pode separar essas fisionomias em 3 grandes grupos: a vegetação florestal, né? Vegetações campestres, né? E aí você tem campos com muito arbusto, campos com pouco arbusto. E, né, em termos de vegetação florestal, a gente vai ter principalmente as vegetações que são adjacentes à água, e você tem as vegetações florestais mais separadas da água, né? Que são o cerradão, por exemplo, né? Então, o cerrado sentido restrito, que é o que a gente chama de cerrado mesmo, ele é uma vegetação savânica arbustiva, né? E aí a gente tem o cerradão e as matas ciliares, que são vegetações florestais. E a gente tem vegetações campestres, né? Que são campos mais limpos, né? Ou campos sujos com mais arbustos e menos árvores. E também dá para acrescentar várias outras fisionomias mais particulares, aí, por exemplo, como as veredas, né, que são campos úmidos, são campos alagados. Então, tem campo de Murundum, que são campos que têm algumas formações que são montículos, né, montinhos no meio do campo. Então, quando você vai específico, você tem que analisar qual é o tipo de solo, quais são as espécies que ocorrem aqui, porque cada grupo de espécies pode ocorrer somente num desses tipos vegetacionais. Mas, de forma geral, o que domina mais são as vegetações campestres, né? Então, campestres e com extrato herbáceo arbustivo. Então, o cerrado sentido restrito ele vai ser uma mistura de arbusto, árvore e grama, né? Então, é o cerrado que a gente chama tipicamente de cerrado, seria o cerrado típico. E aí, quando a gente entra nas vegetações florestais, tem alguns autores que falam de várias vegetações, né? De mata ciliar, de cerradão, cerrado denso, parque cerrado, e aí são peculiaridades de cada região. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem muito cerrado de campo rupestre, que são aqueles campos com aflorações rochosas. Né? Então, é muita fitofisionomia. Então, o cerrado é um bioma que compõe uma diversidade de ecossistemas e tem uma grande heterogeneidade nesse sentido, né? Então, é um ambiente bastante heterogêneo, com diferentes adaptações, plantas adaptadas para esses tipos de vegetação diferentes. Tem plantas que são mais parrudas para aguentar mais seca, e tem plantas que vão precisar de locais mais úmidos. Então, a maioria do nosso solo, por exemplo, é o latossolo vermelho, né? Então, grande parte, que é o grande solo utilizado aí, principalmente nos grandes sistemas de monocultura, porque é o mais comum. Mas a gente tem alguns outros tipos de solo nas veredas, que são solos mais argilosos. Então, são solos que retêm mais água, onde a drenagem é menor, a água não escorre tão facilmente, são mais ricos em matéria orgânica. Então, tem diferentes gradientes de decomposição. Então, as vegetações mais secas, elas vão ter menos decomposição, porque você precisa de umidade para uma decomposição acelerada. Quando você está numa vegetação mais protegida, de cerradão ou de mata ciliar, você pode ter uma decomposição mais acelerada, consequentemente uma disponibilidade maior de nutrientes para as árvores, né? Maravilha, assim. E você falou de algumas coisas, até coloquei aqui, você falou região de ecótone, né, ali entre Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia, só para explicar que região de ecótone é uma região de transição entre biomas. Então, você vai ver espécies tanto do bioma de Mata Atlântica quanto espécies do bioma do Cerrado e vice-versa, né? Sim, vice-versa ali, tanto da Amazônia, quanto então, todas essas regiões de ecótone. O Cerrado também tem um ecótone com a Caatinga, salvo engano, também tem. É o da Mata Atlântica que eu estou na dúvida, mas eu tenho quase certeza que tem um ecótone do Cerrado Mata Atlântica. Tem também, que eu acho que é em São Paulo e Minas. Então pronto. Então não falei bobagem ainda. E Murundum, você falou, eu vi muito no Pantanal. No Pantanal tem um campo assim, de Murundum lindo. Assim, meu Deus, tem um campo de Murundum no Parque Nacional de Brasília.
É mesmo? Eu não vi Não, esse mas comprimento. ele não está na área de vegetação, ele está mais lá para Ah, dentro. Na área de visitação, ele está entendi. mais lá para dentro, É. mais lá no interior do parque. Quando eu fui para a área interior do parque, eu fui para a Lagoa, para ver libela, então provavelmente eu não passei pela. E você falou de vereda e eu só pensei em libelas, porque em vereda, como é uma região mais alagada, tem libelas e é uma região excelente para você escorregar e E dar ficar com bunda no atolado, chão. perder um tênis. Vereda Libelo e Buriti, né? A espécie Exatamente. símbolo das veredas é o Buriti, né? É o Buriti, exatamente. Lindo, gente, tá vendo? Que é uma coisa maravilhosa, o Cerrado, é muito bom. Então a gente vai chegar, e aí você vê que tem Olha o essas gato. regiões que nem parecem Cerrado. Aí, ó, da participação especial. O rabo, só o rabo dela. Você vê que tem região que nem parece Cerrado, né? Tipo Mata Ciliar. Você fala, gente, isso é Cerrado? Porque é úmido, é fechado. E aí todo mundo, nossa, isso é Cerrado? É, gente, Cerrado. Pra vocês verem que tem várias coisas. Bom, se a gente fala em Cerrado, segundo maior bioma, Dá berço oi, das gato. águas. Olha o gato! Ai, gente, deixa eu colocar só ele na tela, porque merece. Cadê? Oi, fofinho! Não, me tira daqui! Ela vai Fofos. ficar rodando aqui. Ah, os meus cachorros estão aqui, passearam, estão aqui só me esperando dar comida. Mas vamos lá, falar de cerrado, a gente tem que falar de uma coisa que se chama como que está a conservação do cerrado, porque, como você disse, o lato solo é muito bom para monocultura. E aí a gente, se você mora em Brasília ou não, no Goiás, enfim, você sabe que está tudo sendo detonado para E, na verdade, você o sabe agro. que ele nem é bom, na verdade. Né? O solo Precisa de correção, né? o solo do cerrado ele nem é bom. O grande lance é o relevo, né? Porque é tudo meio plano. Você passa um tratorzão, você tem uma área muito fácil de você plantar, irrigar e colher. Né? Então, não é nem a qualidade do solo, porque o solo do cerrado, como a gente tem uma baixa decomposição, a decomposição Sim. dos nutrientes é lenta. Se a gente comparar com ciclagem de nutrientes na floresta amazônica, é bem mais devagar. Então, os caras têm que corrigir o solo, eles têm que botar insumo, têm que fazer calagem. Não é um processo exatamente barato. Mas, assim, em termos de vegetação, é muito mais fácil você desflorestar um cerrado do que você desflorestar uma floresta amazônica ou uma mata atlântica, né? Então, Com certeza. Infelizmente. Bom, então, a E última vez aí, que eu... Estamos como bem, não. estamos? Dada essa importância ecológica, berço das águas, porque as Então, raízes são profundas, etc., a gente está cumprindo bem esse papel. a última vez o ano passado eu acompanhei bastante, né, o andamento, a gente teve uma expansão do agronegócio bastante, né, e é o que a gente chama de desertos verdes, né, então são aquelas monoculturas que são plantadas sazonalmente, né, são espécies anuais, então você colhe ela, já deu, você vai ter que plantar de novo. Então, nessa entre-safra, nos períodos onde você já colheu e vai ter que plantar de novo na próxima estação, o solo fica exposto. Né? E isso gera um grande problema de erosão, vossoroca, assoreamento de corpos d'água e por aí vai. Em termos de conservação da biodiversidade, a gente está tendo cada vez mais, está crescente, tá? O avanço em cima do cerrado está crescente, não reduziu. A gente fala muito da Amazônia, porque realmente é uma grande fonte de umidade, né? Em termos de importância ecológica, a floresta amazônica ela é o nosso rim, vamos dizer assim, né? A gente fala que é o pulmão, mas não é o pulmão, são os oceanos. Mas a Amazônia ela vai trabalhar aí com a ciclagem da água, no sentido de botar a umidade para cima. Né? E o Cerrado, no Cerrado, a gente está tendo uma destruição similar, vamos dizer assim, na Amazônia, num ritmo também acelerado, só que a gente acaba tendo mais notícia da destruição da Amazônia do que da destruição do Cerrado, por causa das espécies endêmicas, das espécies bandeiras. E, sim, é igualmente ruim, tá? Eu não estou dizendo que Ela está um é querendo melhor que o outro. desqualificar, né, o Eu não estou querendo desmatamento da Amazônia. desqualificar a floresta amazônica, não. Ela merece ficar em pé também. Né? O problema é que os modelos atuais que a gente tem de agronegócio, eles não estão pensando
em subsistência geracional, né? Em uma existência continuada de produção. Então, por exemplo, em 2017 a gente virou a curva de produção alimentar, né? Até 2017, segundo a FAO, a gente produzia mais alimento do que a gente precisava. Embora esse alimento tenha as questões todas de distribuição, né? De renda, etc. Mas em questão de potencial de produção, a gente tinha maior potencial de produção do que de uso. Em 2017 a gente virou essa curva. A gente já não consegue mais produzir alimentos para alimentar a humanidade. Isso é um dado da FAO, que é uma organização da ONU. Internacional. Né? Então, basicamente, o que acontece? Com essa fragmentação de hábitats, destruição, expansão urbana, principalmente, tá? E a expansão agrícola, a gente tem cada vez menos o espaço do Cerrado, e um dos maiores aquíferos do Brasil, né? O Cerrado é rico em bacias hidrográficas. Então, é claro que a Amazônia influencia na umidade, mas o Cerrado também é super importante nos rios que são distribuídos para o resto do país. Então, a gente está tendo muito problema com seca, né? Então, um dos grandes problemas aí dessas alterações, degradação do Cerrado, além de uma perda da diversidade, é uma coisa que eu sempre falo, é a perda dos serviços ecológicos. Então, a gente tem serviços ecológicos que a maioria das pessoas nem leva em consideração. Controle térmico, controle de praga. Tá tendo mosquito, demais mosquito, muita dengue. Por quê? Porque você não tem mais libélula. Já vou aproveitar o seu gancho. Por que você não tem libélula? Excesso de carro em ambiente urbano, né? Então elas confundem os carros com lago. E aí você tem também a perda do hábitat das próprias libélulas. A gente via libélula 20 anos atrás, a gente via libélula na rua. Nossa, a rodo, A rodo, entendeu? Eu morri de medo de libélula, parece um dragão aquele trem. Parece, são lindas. Não, eu não estou dizendo que é feio, não, eu só estou dizendo que eu tenho medo. São duas coisas distintas. Você não põe palavra na minha boca. Eu tenho essa coisa aqui, ó. Quem não sabe o que é uma libélula, gente, é isso aqui. Esse helicóptero de ataque. Essa coisa mais linda. Então, Carol, o grande problema é que as pessoas elas não são tão sensibilizadas e não têm tanto contato com vegetação. Ou vai para o parque, para água mineral, toma um banho e tal, mas ela não percebe a real importância no dia a dia dela. Então, enquanto a sociedade, de uma forma total, não se mobilizar, essa expansão urbana e essa degradação do ambiente cerrado, ela vai continuar e vai ser catastrófica, né? Já vi vários pesquisadores falando que assim, quantidade de fixação de carbono do cerrado, ciclagem de nutriente, espécies endêmicas, e aí os serviços ecossistêmicos que a gente vai perder, alguns dos quais a gente nem descobriu, né? Potencial farmacológico, por exemplo, de espécies do cerrado. Então, serviços de biorremediação, a gente tem muitas plantas que são acumuladoras, né? Acumuladoras de alumínio, por exemplo. Então, a gente tem um potencial muito grande, a Embrapa explora esse potencial, né, faz uma pesquisa bastante competente, bastante eficiente, bastante interessante no Cerrado, que, de forma geral, a gente tem pouca notícia, né? Se você não for acadêmico, se você não estiver correndo atrás, você não tem divulgação. Então, muito se fala de vários biomas, o Cerrado está ganhando, né, atenção, tem ganhado como o ambiente como um todo, tem ganhado atenção, mas, assim, a degradação do Cerrado está cada vez maior, não parou, né? Ela continua. É só o foco de atenção que tá disperso. Eu não vou saber te dar números exatos agora, porque eu realmente não estou antenado. Nem precisa, até porque isso muda a cada... Isso está mudando rápido até, né? Essa questão dos números e da atualização, justamente pela rápida expansão e pela questão das secas, das queimadas. Acho que mais de 50% já foi. Eu ia falar exatamente isso. A gente estava na casa dos 50% até o ano passado. Exatamente. Ano passado eu vi também, estava uns 51% já. Então tá por aí.
por aí. Degradação em relação à ocupação original do bioma, né? Isso, exatamente, a ocupação original do bioma. A Mata Atlântica já tem menos de 12%, né, Isso. do original. Que destreza. Eu acho que bem menos que 12%, na verdade. Então, a Mata Atlântica, sem dúvida, é o que foi mais degradado, né, com a ocupação do litoral e etc. Mas, assim, é um problema constante e a gente tem que se atentar a isso logo, principalmente por causa das bacias hidrográficas que são protegidas pela vegetação. Então, se a gente está degradando a vegetação, o uso da água está cada vez mais complexo, mais difícil de acesso e a gente está degradando o recurso, né? Poluindo a água e assoreando nascentes e por aí vai. E tem, assim, depois desse excelente cenário, inspirador cenário, né, assim, otimista, quase que somos os cavaleiros do Apocalipse. E existe, além disso, existe outras ameaças ao cerrado, porque a gente sabe que a fronteira agrícola é uma. E aí a gente vai entrar na seara das alterações climáticas e naquilo que você estudou, que a gente chama de espécies exóticas. Então, vamos lá. Conta um pouco sobre espécies exóticas e depois a gente entra nas alterações. Tá bom. Então, vamos lá. Uma espécie exótica invasora é uma espécie que não tem uma distribuição geográfica original. Vai, gato. Original naquele local, ou seja, ela foi espalhada ou levada pelo ser humano. Né? Então, aqui no Cerrado, a gente tem problema intenso com gramíneas africanas. Né? Foram trazidas na época da colonização, junto com os navios dos povos escravizados da África. Né? Então, essas gramíneas elas têm uma alta alocação de recurso em parte aérea, que foi o estudo do meu doutorado, tem capacidade das suas sementes de ficarem no solo viáveis por mais de 10, 15 anos. Tá? Eita. Viável, tá? E com uma viabilidade boa, assim, no caso dos 30%, 40%. Tá? Meu Deus. Enquanto as nossas, elas depois de 2 anos perdem a viabilidade. Né? A gente não tem um banco de sementes permanente no solo do cerrado. As nossas sementes são transientes, elas colocam as sementes ali nessa estação para germinar no próximo ano, no máximo em 2 anos. Então, esse banco ele não é fixo. Então, a gente precisa das espécies repondo esse banco de semente o tempo inteiro. E aí, no caso das gramíneas exóticas invasoras, elas conseguem formar um banco mais persistente. São mais inflamáveis, são mais agressivas, são melhores competidoras de forma geral. A gente tem manejos integrados que conseguem resolver, mas não dá para fazer uma coisa só. Eu não consigo só consorciar uma espécie nativa com ela para deslocar a exótica. Eu tenho que cortar a exótica, fazer um manejo com fogo, ou, em alguns casos, espécies exóticas arbóreas, que a gente também tem um problema com várias, pinos, por exemplo. Eucalipto, né? Também. Invadindo boa parte assim, de vários parques nacionais, várias unidades de conservação. Então, a gente tem muitas espécies exóticas que estão deslocando as espécies nativas. Por quê? Acaba que essas espécies exóticas têm uma pré-adaptação e quando elas estão no ambiente novo, elas estão livres dos seus herbívoros naturais, elas estão livres dos estresses naturais que elas tinham no ambiente. Então, acaba que o ambiente novo é um pouco mais propício para ela. As gramíneas africanas são, em sua grande maioria, C4, ou seja, elas aproveitam a alta insolação do cerrado de uma maneira melhor que gramínea C3. A gente tem muita gramínea C4? Tem. Mas as nossas gramíneas C4, em termos de produção de biomassa, em relação às africanas, elas perdem muito. Né? E em termos de germinação, velocidade de crescimento, elas ainda tomam uma surra. Então, a gente tem que fazer sempre um manejo consorciado, com corte, com fogo e com semeadura de espécies nativas para ir ocupando a área. Então, outro problema aí, que não são só as plantas, a gente tem espécies animais exóticas invasoras. Tem uma que está causando problema no Brasil como um todo e acaba afetando o cerrado também, principalmente na região sudeste, né? É o java-porco, né? E o javali. Eles estão afetando a produção de várias lavouras no sudeste do Brasil. E quando a gente fala de vegetação natural,
eles são fuçadores, né? Eles chafurdam ali nas nascentes e eles acabam soterrando nascentes, né? Transformam aquilo num brejo, o córrego para de correr. Então, eles competem com outros animais da nossa fauna e também vão minando o espaço desses animais e dominando o território. Então, as espécies exóticas invasoras são a segunda maior causa de extinção em áreas continentais após fragmentação de hábitat, após perda de hábitat, né? Por deterioração humana. Em relação às mudanças climáticas, você vai perguntar ou já emendo? Pode, emenda, porque assim, é o que eu falo, assim, tá na merda, faz anjinho, meu bem. Não, Vamos lá. Tô brincando. Em relação... a gente vem disposto, né? Então, em relação às mudanças climáticas globais, o que acontece? O cerrado é uma vegetação adaptada, a gente pode dizer assim, né, à sazonalidade. A gente tem 6 meses de seca, 6 meses de chuva. Mas, assim, uma coisa que é muito importante a gente falar sobre adaptação, e principalmente sobre sazonalidade, é que esses organismos precisam dos 6 meses de chuva. Então, e se você não tem os 6 meses de chuva, essa adaptação ela não é adequada para isso, né? E beleza, ele é adaptado à temperatura, é adaptado à temperatura alta, é adaptado a uma certa frequência de incêndios naturais, que isso é uma coisa interessante de falar. Todo mundo fala, incêndio é natural do cerrado. Sim, mas não do jeito que você está pensando. Por quê? Não existe. A gente teve um episódio só sobre fogo no cerrado, episódio 7. Mas pode falar a sua visão. Não, porque eu ia falar que não existe incêndio natural no cerrado na estação seca. Todo incêndio na estação seca é de causa antrópica. Ponto. É isso que a gente falou, porque né, causa natural precisa de raio, e para ter raio precisa. Outubro. Tá? Então, com as mudanças climáticas globais, a gente necessariamente vai ter um aumento do regime de fogo. E embora a vegetação do cerrado esteja adaptada ao fogo, se você muda a frequência ou aumenta a frequência desse fogo, você atrapalha o processo de retorno do cerrado. O cerrado é um ambiente muito resiliente, né? A Amazônia é um ambiente resistente e o cerrado é um ambiente muito resiliente. Ele retorna rápido dos impactos, né? Ele vai sofrer o impacto com facilidade, mas ele volta rápido. Mas ainda assim, volta rápido o extrato herbáceo arbustivo. As árvores não. A gente tem uma alta mortalidade de indivíduos arbóreos, que são grandes produtores de frutos e sementes, que atraem a ornitofauna, que vai atrair outros animais, né? Porque vai fornecer recursos. Então, você gera um desequilíbrio em todo o sistema aí. Então, um dos principais problemas é, aumento do regime do fogo por causa da elevação das temperaturas. A gente provavelmente vai ter aí uma diminuição também do volume de água nas vegetações úmidas de cerrado, campo úmido, vereda. Isso vai alterar toda a fauna. Se a gente pensar também que associado a essas mudanças climáticas globais, a gente passa a ter um maior acesso e um maior uso dos lençóis freáticos, porque está chovendo menos, então há mais perfuração de poços artesianos, utilização de água de lençol freático, principalmente por grandes corporações de produção agropecuária, né? E aí você também diminui aquela disponibilidade de água subterrânea. Então, a grande alteração, além de uma coisa muito importante, é a ciclagem do carbono, né? Planta, ela trabalha numa certa temperatura. As do cerrado são adaptadas à temperatura alta? São. Mas qual que é a adaptação? Está alto? Eu fecho os meus estômagos. Então, eu não vou perder água aqui agora, mas eu também não vou fazer fotossíntese. Isso. Se eu não faço fotossíntese, eu não absorvo carbono. Se eu aumento a temperatura, o período onde eu fico com os estômagos abertos é menor. É menor. Se o período dos estômagos abertos é menor, a minha fotossíntese é menor. Consequentemente, a minha fixação de carbono, o meu crescimento é menor. Se o meu crescimento é menor, eu tenho menos biomassa, menos produtividade, menos carbono fixado. Então, a temperatura aumenta mais. Aumenta mais. Então, é uma retroalimentação do sistema.
Então, a gente pode pensar que as mudanças climáticas globais elas só vão piorar as mudanças climáticas globais. A gente chegou num ponto que não dá mais para parar de emitir carbono. A gente tem que reabsorver carbono. Não basta só parar de emitir os componentes. Então, isso aí é um do grande ponto. Outro grande ponto que pode acontecer é o processo de desertificação, né? Principalmente com a abertura e o abandono de áreas que eram áreas plantadas, deixa-se aberto, você tem o solo exposto, ele acaba morrendo, porque ele está sujeito a uma grande variação térmica, né? Então, o solo do cerrado exposto depois do incêndio ou exposto depois de corte, ele está sujeito a uma grande variação térmica de dia e de noite, e isso pode matar os organismos que estão lá. Então, provocando a morte desses organismos, a gente torna aquele solo completamente improdutivo. Então, as plantas nativas não conseguem retornar, o que aumenta o processo de desertificação. É isso. Esse cenário maravilhoso que a gente tem de retroalimentação positiva para o caos, né? É isso. Ladeira direto para o colo do capeta. Exato. Mas antes, o que são estômatos? Porque a gente fala de estômago, eu entendo, sei, mas vamos viver com um leigo aí. Vamos lá, galera. Sabe. Então, o que é estômago, querido professor Stefano? As plantas, elas têm estruturas que são responsáveis pela troca gasosa. São estruturas celulares. Então, basicamente, vou resumir bem, tá? É um pouco mais complexo que isso. Mas são duas células que ficam assim e elas são rodeadas de outras células amiguinhas. Essas duas células têm a capacidade de abrir e fechar. Quando elas abrem, elas vão absorver o dióxido de carbono. Só que, se eu estou aberto absorvendo carbono, eu estou perdendo água. Então, a minha fotossíntese é um balanço entre o que eu vou perder e o que eu vou ganhar. Então, eu não posso perder mais água do que o carbono que eu absorvo para o meu crescimento. Vamos botar numa quantidade bruta, né? Então, eu tenho que regular isso. Eu só vou abrir os meus estômagos nas horas que eu perco menos água. Então, eles são basicamente estruturas de troca gasosa que são necessárias para a realização da fotossíntese, porque são eles que vão absorver o dióxido de carbono. E aí a fotossíntese vai estar lá dentro das células vegetais, com todo um outro aparato, mas esse carbono é o que vira carboidrato, glicose, consequentemente açúcar, né, que a gente vai usar como fonte de energia. Resumindo de uma forma básica. Maravilha. O carbono que é absorvido é o que vai se transformado no tronco das árvores também, exatamente, na seiva, que ela transporta, tudo isso. Né? Comida de forma geral, né? A gente pode pensar em recurso, alimento de forma geral. Exatamente. E aí você fala assim, mas pode ter a pergunta, mas é gases, CO2 é gases, e água? É água, gente, água no estado do vapor. Água é água. Só no estado de vapor, tá? Então, água no estado de vapor, porque a água tem 3 estados. Então, vapor, líquido e gasoso. Gasoso e vapor é a mesma coisa. Gasoso, líquido, sólido. Gente, estamos gravando à noite, depois de um dia de trabalho, vocês perdoam a gente. O sólido vulgo gelo. Exatamente. Sólido vulgo gelo, líquido é aquilo que você bebe, e vapor que está aí, está na atmosfera, etc. E aí é isso que passa. Se o estômago está aberto, passa tudo ali. Ele absorve CO2, mas passa H2O. O grande problema é o cerrado é um bioma de muita fixação de carbono também, né? Não tanto quanto a floresta amazônica, porque ela tem uma biomassa muito maior, uma massa de matéria orgânica muito maior, mas essa temperatura impede também a regeneração da vegetação, né? Então, é um ponto bem importante, né, nesse sentido. Com certeza. E se a gente estivesse perguntando assim, o que eu posso fazer enquanto réis mortais senta e chora? Não sei, existe alguma coisa que a gente poderia fazer em termo micro ou em termo macro para alguma coisa? O que você pensa nisso? Assim? Essa é uma coisa que eu falo muito com o pessoal. Existe uma grande culpabilização do indivíduo, né? A gente pega lá aqueles programas antigos de ecologia, né? Toma um banho curto, troca menos de telefone celular, tenha menos roupas, use produtos reciclados, reutilizados, né? Recicle o seu lixo. Tudo isso importa, tudo isso é efetivo, principalmente uso de transporte coletivo, queimar menos
combustível fóssil. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Estou dizendo que se todo mundo no planeta Terra fizesse todas as coisas que são ecologicamente corretas, todas as pessoas, a gente não teria resolvido 1/4 do problema. 25% do problema seria a gente. 75% do problema são os processos industriais, incluindo a agropecuária, incluindo indústrias pesadas que emitem uma grande quantidade de dióxido de carbono do combustível fóssil. Né? Então, o que a gente pode fazer? A nosso nível, eu acho que a gente tem um poder muito grande de sociedade para se mobilizar e exigir, né, dos nossos legisladores leis mais eficientes na proteção do meio ambiente. Então, é uma questão de gestão ambiental e não é só no Brasil. O mundo inteiro está se mobilizando de uma forma lenta, de uma forma ineficiente e de uma forma que precisa ser cobrada. Então, eu acho que a maior coisa que a gente pode fazer é cobrar, mas cobrar de uma forma organizada, né? Cobrar de uma forma pensada, ter lugar de fala junto a organizações que têm lugar de fala nas COPs. Então, eu acho que a sociedade tem que, primeiro, se conscientizar, né, de que está acabando e que, assim, e o problema não é meu e seu, o problema é da próxima geração também. Sim. Porque daqui para frente isso vai piorar. E se a gente não preservar vegetações como o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, e não é só mais preservar, a gente tem que replantar, a gente tem que reflorestar, regenerar. Né? Então, pegar áreas improdutivas, regenerar o solo, restaurar áreas degradadas. Então, mais do que nunca, a ecologia da restauração e da recuperação se faz necessária. Então, a gente tem tecnologia para isso, a gente tem conhecimento para isso. O Brasil é um polo de excelentes pesquisadores em ecologia. Então, a gente sabe fazer, a gente tem o know-how, a gente só precisa de vontade política, principalmente. Né? E eu vejo muita desconexão da sociedade em relação ao meio ambiente. É claro, eu não estou culpando a sociedade por ser a causa do problema, embora nós tenhamos uma parcela de culpa. A causa do problema é processo industrial. Beleza. A nossa forma de consumo. E aí a gente entra em sistemas socioeconômicos. Aí o negócio vai longe. Você mais do que ninguém sabe. Eu vou longe. Porque não tem como falar. Não existe mais falar de ecologia sem falar de sistema socioeconômico. Não dá. Não dá. O nosso mecanismo de consumo tem que mudar. Então, a gente tem aí uma quantidade de conhecimento etnobotânico do Cerrado sendo perdido, porque a gente está perdendo espécies que a gente nem conhece. Então, a gente não usa o manejo das populações tradicionais. Claro, olha só, vamos deixar uma coisa muito clara. Populações tradicionais também fazem o uso da terra, mas eles fazem o uso da terra de uma forma muito mais racional do que a gente. Eu não estou dizendo que não há impacto no uso. Claro que há impacto no uso da terra. Mas eu acho que a gente hoje tem soluções como sistemas agroflorestais, por exemplo. Mas não vai produzir o alimento para todo mundo. A gente já não está produzindo. A gente já não está produzindo. Então, vamos parar com essa hipocrisia também. Né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Eu acho que a gente tem que a gente tem as alternativas, a gente tem que utilizar. Existem locais onde você tem sistemas agroflorestais de grande porte. É claro que vai resolver todo o problema da alimentação do planeta Terra? Não. Mas no Cerrado, por exemplo, nas áreas que estão completamente degradadas, a gente pode reflorestar isso com sistemas agroflorestais e mitigar o processo enquanto produz um pouco de alimento. Então, tem algumas soluções que são band-aid? Tem. Mas eu acho que a gente tem que começar com os band-aids, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Né? Então, e a pesquisa de base é uma coisa que é importante. Então, acho que mudar a consciência da sociedade em relação ao que está acontecendo. A mudança climática está na sua porta e tem muita gente que ainda não percebeu. E aqui no Cerrado a gente tem sentido isso cada vez mais. A umidade do ar está pior, a temperatura está mais alta, intensa.
Ó, IP branco, tem IP branco agora. Estava vendo IP amarelo florindo. Tá 2 meses antecipado. Eu estou vendo flamboyant. O flamboyant era do início do ano, não é? No final, então, início do ano, e tem um aqui perto de casa que está florindo. Tá tudo errado, cara. A natureza tá falando pra gente assim, mano, eu tô florido agora porque eu tô morrendo. Porque basicamente é isso, né? A planta, quando ela tá estressada, ela reproduz porque ela acha que ela não vai reproduzir na próxima vez, né? Então, pensando dessa forma, Foca, eu nem sei mais o que eu falo assim, pra gente fazer, porque a situação falou tudo. Eu acho que você falou tudo, assim, porque é aquilo, assim, muita gente acha que se eu fizer só a minha parte não vai adiantar nada. Eu falei, cara, eu acho que adianta, porque você acaba se tornando um exemplo, você pode mudar a sua situação de consumo, que pode ter um micro impacto, mas sim, a gente precisa de questões mais macro, como você falou, né? Questão de participação de sociedade civil, de a gente se engajar mais, de exigir direitos e é isso, assim, e apoiar a ciência, né? Tipo, apoiar as atitudes e iniciativas que são com base científica, né? Fazer mais pesquisa de base para a gente ter mais dados, porque com dados a gente diminui a incerteza, né? E mudança climática traz muita incerteza com relação a decisões que a gente pode tomar. Então, com pesquisa de base, a gente diminui essas incertezas e a gente tem mais respaldo e mais dados para tomar decisões mais bem orientadas, né? Então, eu acho que você falou tudo. Se você chegasse um aluno e falar, já que você tem muito aluno, chegasse assim, professor, que conselho você daria? Quero ser cientista e pesquisador. Corre. Quero ir para biologia. Que conselho você daria? Não só para biologia, mas para as áreas ambientais, florestais, enfim. Olha, que conselho você daria para essa criatura? Quando a gente entrou na faculdade, né, essa pedra da mudança climática global já estava sendo cantada. E a gente comprou a ideia. Não, beleza, o biólogo vai ser o profissional do futuro, porque todo mundo vai levar em consideração que o ambiente está mudando, e aí a gente vai ter uma empregabilidade alta, né? Então, pô. E na época a biologia estava subindo, estava bem concorrida, assim. Ilusão, ninguém colheu Os únicos momentos em que os biólogos são acionados foi pelo menos que eu vi, foi pandemia e dengue. Então, por quê? Porque é o impacto direto na vida humana, né? Direto e imediato, né? E aí as pessoas não percebem que a mudança climática ela é um impacto direto e imediato, mas não vai ser no imediato no seu filho, no seu neto, na próxima geração. Então, eu acho que eu mesmo, né, a gente entrou assim, com uma ilusão de que a sociedade veria a importância, né, veria a urgência, mas só a gente vê a urgência. Mas eu digo assim, quem vê a urgência é que se torna biólogo. Né? Então, você quer ser pesquisador, você quer ser biólogo, é porque você viu a importância que isso tem. E eu não vou mentir, não é um caminho simples, tá? Não é um caminho, é um caminho bem pedregoso, você também sabe, né? Muitas vezes, pô, eu estava na pandemia tendo que explicar para gente de 40 por poucos anos da nossa idade que vacina funciona. Cara, você só está vivo por causa da vacina, sabe? Pô, estou em 2025, a gente já mapeou o genoma humano há 20 anos e eu tenho que explicar que a Terra não é plana, sacou? E que vacina não causa autismo. A gente está com surto de sarampo nos Estados Unidos de novo, sabe? Porque as pessoas querem vacinar. Então, saiba, o meu conselho saiba que é uma profissão muito bacana, você vai ter momentos excelente, seja você pesquisador, seja você queira ser professor ou gestor, sabe? Você vai ter um espaço para mudança, você pode ser uma voz a ser ouvida, mas vai ser difícil. Então, não se iluda de que só porque o ambiente está mudando, as pessoas vão passar de um dia para o outro da ordem de valor. Eu ainda acredito que isso vai chegar, porque vai chegar num ponto que vai ser sustentável e os cientistas vão ter que ser ouvidos nesse sentido. Mas, assim, o meu conselho é principalmente não botar todos os ovos na mesma cesta. Tá? A biologia é uma área fantástica e fabulosa,
mas hoje eu procuraria fazer uma biologia mais aplicada, uma biologia voltada para uma programação de softwares de modelagem. Já pensa no mercado, já pensa numa recuperação de áreas degradadas, já pensa numa política pública que você possa aplicar a biologia, né? Então, é isso, é biologia com ciência e aplicabilidade. Pô, espécie exótica invasora, vamos fazer um modelo de controle. Mas coisas grandes, coisas que... como é que a gente pode fazer um pequeno mecanismo aqui de recaptação de carbono com alga? Então, biorremediação, são áreas grandes. Então, eu penso que hoje a ciência ela tem que ser aplicada, e a biologia principalmente, eu acho que a gente já passou da fase de fazer só ciência básica. Eu não acho que a ciência básica é desnecessária, muito pelo contrário. Mas eu acho que dá para a gente fazer a básica e a aplicada ao mesmo tempo. Concordo. Então, esse seria o meu conselho apocalíptico. Maravilha. E a gente está finalizando, e antes de finalizar, temos um quadro neste podcast. São dois quadros, na verdade, que Você Sabia, o História de Pesquisador de Campo. Ixi. Você que já foi muito para o campo, eu quero saber se você tem alguma história engraçada, um perrengue, etc., você queira contar e compartilhar com a gente. Eu lembrei de uma, mas ela não é tão engraçada assim. Por favor, conte. Ela ficou engraçada depois, né? Você sabe o que assim. Você sabe o que é um perfil de solo, né? Então, geólogos e pessoas que trabalham com solo, eles cavam um buraco, uns 2 metros de altura, para avaliar as diferentes camadas que tem ali no solo. Eu trabalho com grama, né? Meu irmão trabalhava com grama também. Então, eu ia muito para o campo com o meu irmão, né? O pessoal do laboratório. E aí a gente tinha umas linhas, né, nos transectos, que a gente fazia as medidas das nossas plantas. Meu irmão estava andando um pouco atrás de mim, e a grama estava alta, né? Então, o sol estava completamente coberto, a grama estava andando. E, de repente, eu não sei mais onde eu estou olhando para cima. E aí eu escuto a voz do meu irmão. Você sumiu? Cadê você? Eu tinha caído num buraco desses que não tinha sido tampado, talvez de uma pesquisa antiga, eu não sei dizer se era uma pesquisa antiga, se era recente. O que acontece? A vegetação cresceu durante a estação chuvosa, tampou o buraco. Por sorte, lá embaixo tinha a palha, né, das gramíneas. E aí eu estava de costas olhando para cima, então eu caí fofo, né? E aí o Felipe falou: você sumiu. Onde você está? Você sumiu de repente. O que aconteceu? E aí eu falei, cara, eu acho que eu caí num buraco. Mas esse buraco devia ter mais alto que eu acho que eu alcançava a borda, mas eu não conseguia sair sozinho, né? Sim. Era fundo. E aí eu sou alto, né? Então, sim. E era assim, um buraco grande, era uma vala, sabe? E aí o Felipe falou, vai gritando que eu vou chegando em você aí. E aí o Felipe chegou, ele me puxou, só que parte do equipamento também, a gente estava com podão, tesouro de treino, essas coisas. E aí a gente saiu, né? Porque a gente estava assim meio, sei lá o que tem aqui embaixo, vai o Godzilla, né? E aí ele me puxou e aí acabei perdendo um podão, eu acho, não tenho certeza. Mas, cara, foi meio bizarro, porque eu nem senti, sabe? Você tá andando assim, aí de repente, pum! Gente, que desespero! E eu lembrei dessa história hoje, cara, que você perguntou. Eu acho que é o maior perrengue. Assim, tem outros perrengues, mas assim. Esse é um perrengue mesmo. De eu me preocupar, foi esse, sabe? Os outros a gente dá um jeito, carratolada, essas coisas sempre aconteceu. Não, mas isso é bom para avisar uma coisa que o Alexandre nunca vai para o campo sozinho. Exatamente. Lembrar de uma coisa, nunca vá para o campo sozinho. Porque imagina se você estiver sozinho. Nunca. Teve uma outra ocasião que eu estava com meu irmão de novo, que ele falou, não se mexe. E aí eu falei, tá bom. E eu mantive a calma, né? Porque um é meu irmão. 2. O meu irmão, ele pode estar me zoando. 2. Se ele falou nos mexe, eu estou no campo, eu vou levar a sério, porque eu acho que ele está levando a sério. Quando eu olhei para o lado, a uns 2 metros de mim, tinha um lobo-guará. Né? E ele falou, não se mexe, só para pegar a câmera e tirar uma foto. Claro! Porque naquela época a gente não tinha. Sim, foto celular, tá, gente? Celular. Isso é uma época de 20 anos atrás, vamos lá. Não, isso já era 2000, né? Mas a gente tinha telefone celular, mas ele
tirar Não era foto. bom, Né? exatamente. Não era um esperto fora. E aí foi pegar a câmera para tirar foto, mas eu acho que o lobo fugiu antes também. Então, essa é uma história bem legal. E foi aonde? Você lembra? BGE, lá na reserva ecológica do BGE. Gente, eu nunca tive a oportunidade de ver um lobo-guará. Eu vi. E é bonitão. É esquisito, né? Um bicho feio. Esquisito. Ele é bonito, mas ele é esquisito. Ele tem umas patas longonas, assim, né? Ele é conjuntado, cara. Porque ele é alto, né? Ele é não sei, bichinho, tadinho. Mas ele é fofo. Mas ele é fofo, mesmo assim. Ele é muito descoordenado. Que legal. Eu pensei que fosse uma cobra, porque eu fazia isso quando eu estava no meu estágio. Hã? Nunca vi cobra em campo. Não? Eu fiz estágio no sul, né? Fiz um estágio lá no sul, no Pampa. Então, tipo, é gramínea, mas baixa, né? Porque ela tem gado, etc. Eu fui fazer com ave limícola e ave migratória. Então, assim, você via a cobra passando. E quem via era eu. Então, a pessoa que me dava que me deu o estágio, né, que era pesquisadora, a Ju, que é uma das primeiras orientandas da professora Regina, de mestrado, né, que foi de mestrado, ela não via. E quem via era eu. E quem falava isso, para! Agora era eu. Eu disse, para! Aí ela, que foi? Aí eu só via assim, aí eu só apontava a cobra passando assim. É só não pisar. Eu falei, não, agora a gente pode ir. Aí eu achei que era a cobra, mas pô, lobo-guará, que emoção. Lobo-guará eu já vi. Tamanduá, tatu, já vi também. Tamanduá, tatu também já vi, mas lobo-guará... Pô, mas cair no buraco é foda, hein? Aconteceu. Tá aí o aviso, se você é biólogo ou pesquisador de campo ou qualquer coisa que faz trabalho de campo, não vá para o campo sozinho, tá? Por favor, eu já fiz isso, eu recomendo que não vá, tá bom? Então é isso, Stefano, muito obrigada por esse episódio maravilhoso. Querida, quero saber se você quer divulgar seu trabalho, seu arroba, alguma coisa assim, se alguém quer conhecer seu trabalho como DJ, não sei. O meu arroba no Instagram eu divulgo mais a minha parte de DJ, né? Mas volta e meia eu falo alguma bobagem lá. É arroba Stefano Stifa, né? É um ninjazinho é um ninja de headphone. É assim? Arroba Stefano Stifa. É isso. É isso. Então, se você quiser seguir o Stefano lá, arroba Stefano Stifa, se você gostou e quer conhecer ele, falar, oi, te vi lá no podcast da Carol, né? Toca uma música para mim. E ele não toca, tá? Só pessoas, né? Exatamente. Só pessoas queridas como eu que pedem, porque eu já fui DJ também, aí ele toca, às vezes. Quando dá. Isso, se eu tiver de bom humor. Se eu tiver de bom humor. Mas é isso, querido. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pelos conhecimentos. Foi ótimo. Muito obrigado, me diverti bastante. Estamos à disposição que vocês precisarem. Obrigadão, querido. E, galera, muito obrigado por você estar aqui. Mais um Ambienta. Lembrando que agora seremos de 15 em 15 dias. Ambienta gravado. Vou colocar tudo no Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, segue lá, @ambientapodcast. E nos vemos na próxima quinta. Um beijo e até.